Agora a gente vai falar sobre uma importante notícia. O Ministério dos Transportes publicou uma portaria que autoriza o pagamento de pedágio em rodovias federais por Pix e cartão de crédito ou débito. As empresas terão um prazo de 90 dias para adequar esta novidade. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe no Morning Show nosso querido Rafael Vitali, que é presidente da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, autoridade no assunto. Bem-vindo ao Morning Show, Rafael. Sim, bom dia, obrigado aqui pelo convite. Uma boa oportunidade para a gente esclarecer alguns pontos aí sobre as rodovias para a população em geral brasileira. É bom que a gente dá uma acalmada na atenção, porque a gente fica nesse assunto de guerra, já a gente volta para isso, mas é importante você estar aqui para você esclarecer essas novidades, porque a gente está vendo muita discussão sobre pedágios inteligentes. Eu vi que esses dias você estava na China, inclusive, vendo novidades a respeito disso. Vai chegar o dia que o cara não vai ter que ficar parando pedágio por pedágio, mesmo com aquele sem parar, aquelas tags que você não precisa passar na cancela, mas você tem que diminuir a velocidade no meio da viagem por várias vezes. O que tem de novidade aí para nossas rodovias, Vitali? Esse dia está bem próximo, né? É o que a gente chama de free flow, o pagamento do pedágio por quilômetro de maneira eletrônica, né? Nós já temos um primeiro teste sendo feito, né, em um ambiente de sandbox regulatório, que é, ao invés da gente autorizar a instalação das praças de pedágio, nós autorizamos de maneira inovadora a instalação de pórticos de leitura por meio de tags e identificação de placas, para que os veículos possam ser identificados e assim o pedágio ser debitado daqueles que têm o cartão de crédito anexado, né, conectado ao tag. E aqueles que não têm, estão tendo a oportunidade de buscar o pagamento por meio do aplicativo que a própria concessionária, nesse caso é a CCR, ela oferece aos usuários. Isso está sendo feito na BR-101. O contrato. Qual que é a BR-101? A BR-101 que liga Rio de Janeiro é a Rio Santos, né? Sim. Mas é o trecho concedido, é só do Rio de Janeiro até Ubatuba. Você tem 3 pórticos lá, um em Angra, um em Itaguaí e o outro mais próximo de Paraty. Os testes estão super positivos, é um ambiente de 2 anos de teste, nós já completamos o primeiro ano. Você vê uma curva descendente da inadimplência, o que era uma preocupação para nós, porque se muita gente deixar de pagar, aqueles que pagam corretamente acabam tendo que pagar mais. E o objetivo disso é exatamente o oposto, é fazer com que mais gente paga e cada um pague menos. Esse é o propósito do Free Flow, o pagamento por quilômetro, diferente daquela praça de pedágio que a gente está acostumado a ver aí nas estradas brasileiras. Legal. Pergunta agora, você sabe que o Felipe Monteiro, ele está aqui comentando política, mas ele é mesmo advogado de direito regulatório. Ele é advogado dessas coisas difíceis aí que vocês trabalham. Felipe Monteiro com a pergunta agora. Mas você é do juridiquês, né? Por favor, Pepe, pelo amor de Deus. Aproveitar que você está aqui, Vitali. A ANTT é reguladora de transporte terrestre, né? Tanto rodovias quanto ferrovias. Eu sonho com um dia a gente poder ir de um estado para estado no Brasil grande, continental, por meio de trem, né? E infelizmente você vê que as linhas ferroviárias muito mais voltadas para o transporte de cargas e não transporte de passageiro. Tem algum projeto do governo federal, da ANTT, de colocar uma malha ferroviária no Brasil todo, ligando todos os estados por meio de ferrovias? É bom que você fala disso, que a gente tem uma audiência altíssima no Centro-Oeste, principalmente, turma do agronegócio, que sonha com o transporte de carga por trem, ô Vitali. Eu acho que no primeiro momento o objetivo do governo federal é realmente levar a infraestrutura ferroviária para a nova fronteira agrícola, né? De uma maneira geral, os minérios são até bem atendidos por ferrovia aqui no Brasil atualmente, mas a fronteira agrícola que se deslocou, né, nos últimos 30, 20 anos pelo menos, era mais ao sul, o centro da produção de uma maneira geral, e ela se deslocou para o Mato Grosso e hoje está cada vez mais próximo da divisa do Mato Grosso com o Pará. E precisa levar a infraestrutura para lá, e é isso que nós temos feito. São novas obras públicas que vieram sendo construídas pelos diversos governos que passaram aí nos últimos 15, 20 anos. A Norte-Sul é um grande exemplo, a Ferrovia Norte-Sul. Nós estamos em obra agora a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que também é uma obra supervisionada pela ANTT. Inclusive semana que vem, no fim dessa semana, na quinta e na sexta, nós vamos estar lá para acompanhar a evolução dessas obras, porque daí a gente vai estar oferecendo nova infraestrutura para que os transportes de grãos sejam mais competitivos, ainda mais competitivos. É aquela história da porteira para dentro, da porteira para fora. Nós estamos deixando também o nosso agronegócio produtivo e competitivo da porteira para fora, com a logística mais bem consolidada, com diversas possibilidades de saída, seja ela pelo Porto de Santos, também pelos portos do Arco Norte, os portos fluviais, por exemplo, Miritituba e Porto Velho.
Tem a ver com a Ferrogrão isso aí ou não? A Ferrogrão é um dos projetos que tendem a acontecer para que seja ampliada as possibilidades de saída dos grãos. Esse projeto ainda está sendo estudado, né? Uma nova versão dos estudos. Excelente, né? Uma nova versão dos estudos foi apresentada agora recentemente. Nós vamos continuar fazendo aquele trabalho de estruturação de projeto para que a gente deixe isso o mais viável possível para o investidor, mas sem perder de vista o valor do frete que vai ser cobrado para que o preço da commodity seja competitivo de fato internacionalmente. Muito bem, pergunta agora do... Eu acho que, me desculpe, senhor, porque a gente falou dos grãos, né, da parte de carga, que é algo que a gente tem buscado, porque até tem uma grande objetivo do governo federal, que é passar do 20% a matriz de transporte brasileira para ferrovias, atingindo a marca de 40%, reduzindo a dependência do modal rodoviário, e assim você reduz acidentes, você reduz emissões, é melhor para o meio ambiente, enfim, todos esses benefícios são conhecidos. Mas, por outro lado, fica esse desejo, né, essa esperança de retomada do transporte de passageiros, né? Aí é preciso ir com um pouco mais de calma e lembrar que o Brasil é um país continental, né, de tamanho de distâncias continentais. A população, ela não é tão concentrada e tão populosa como é o caso de uma Europa ou de uma China. Então você tem uma certa dificuldade de ter viabilidade nessas linhas de passageiros. Mas as conexões de algumas metrópoles são perfeitamente possíveis de serem viabilizadas. Aí é uma questão da gente estruturar uma nova política voltada para isso. Há estudos, né, em andamento no governo federal para permitir que pelo menos 6 conexões rodoviárias para passageiros sejam oferecidas ao mercado. E isso vai vir junto com a divulgação da nova política de ferrovias, que vai ser apresentada pelo Ministério dos Transportes ainda nas próximas semanas. Como que está a relação com o Ministério dos Transportes, Vitali? Tá legal para a NTT? Até para a população que tem acompanhado aqui, a audiência, né, a ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, é uma agência de Estado, já com 22 anos, e ela tem como atribuição principal a supervisão dos contratos de rodovia e de ferrovia e também a prestação de serviço de transporte rodoviário de passageiros e rodoviário de carga, o caminhão e o ônibus, né? Sim. E por ser uma instituição de Estado, ela perpetua além da mudança das eleições quando acontece. Por exemplo, eu tô como diretor-geral da NTT, comecei nos últimos 2 anos do governo Bolsonaro e vou ficar por mais 2 anos aqui no governo Lula. E a relação da NTT junto com o Ministério dos Transportes, antigamente até outro dia era o Ministério da Infraestrutura, ela tenha sido a melhor possível. Por quê? Porque o governo e principalmente o ministro Tarcísio anteriormente e agora o ministro Renan Filho, entendem o papel da NTT, compreendem qual é o papel da agência reguladora e sabem que nós somos um braço executor das políticas que ele coloca. E nós, na NTT, temos total consciência que não somos o formulador de política pública, mas sim o executor da política pública, que faz valer aqueles que são os objetivos estratégicos do governo e, ao mesmo tempo, subsidiando com informações para que novas políticas ou aprimoramento da política atual possa ser feito. É um trabalho técnico, né? Exemplo do que nós fazemos com segurança viária, com as questões de resiliência climática e muitas outras coisas que a gente pode conversar aqui um pouquinho. Agora, o Mano Ferreira tem uma pergunta. Eu queria falar sobre a questão do direito à vida, a preservação da vida no trânsito. O IPEA tem um estudo de 2022 que fala numa média de 45 mil mortes no trânsito por ano no Brasil e também estima que os impactos de acidentes no trânsito geram um prejuízo de 50 bilhões de reais por ano à economia brasileira. Ou seja, esse é um problema gravíssimo. Qual é a sua visão sobre as medidas que têm sido tomadas para reduzir os acidentes de trânsito, evitando mortes e prejuízo econômico? Mano, boa pergunta, e aqui cabe um esclarecimento primeiro. De fato, vivemos uma pandemia constante de acidentes no trânsito, né? O Brasil é um dos países que mais mata no trânsito, né, mundialmente, né? Eu tive a honra de estar presente na última reunião Conselho Global da ONU para
segurança viária, que foi em 2020 lá em Estocolmo, na Suécia, e ali se pactuou novamente um novo ciclo de 10 anos para a nova década, para a redução de metade desses acidentes. Na primeira vez que foi feito isso em 2010, nós tivemos êxito. Aqui no Brasil nós conseguimos reduzir pela metade esses acidentes, em especial nas concessões rodoviárias federais. Isso nós temos os índices lá, que nós batemos todos esses índices. Entretanto, o número global, ele, como você mesmo disse, é do trânsito, né? Tem as rodovias e também tem as vias urbanas, que há muito acidente nessas vias urbanas e aí é o motociclista descuidado, é o pedestre descuidado, é muitas vezes o motorista também com pressa nesse mundo frenético que nós vivemos. Segurança viária é um pilar, são 3 pilares, né? Infraestrutura, a via, o motorista, o ser humano e o veículo, né? O carro ou o caminhão. Então nós temos que atuar nessas 3 frentes. A NTT ela consegue atuar bem na parte da infraestrutura, com os contratos de concessão trazendo os investimentos necessários para ampliar a capacidade, reduzir tráfego, congestionamento nessas rodovias, e assim você tem a inevitável redução de acidentes. E também campanhas junto às populações lindeiras a essas rodovias, para que compreendam o funcionamento da rodovia, a instalação de passarelas, não mais atravessar a rodovia, mas sim utilizando a passarela, enfim, diversos outros mecanismos que a gente pode utilizar para contribuir nessa grande meta que nós temos. Pistas iluminadas, nós vamos ver cada vez mais, os contratos mais recentes trazem a iluminação das rodovias, não só em trechos críticos, como interseções e trechos e trevos, mas também nos eixos das rodovias, porque a luminosidade, né, a questão à noite é sempre muito, muito crítica. A questão da sinalização mesmo é algo que a gente tem batido muito e feito um trabalho novo para acompanhar que a sinalização vertical e horizontal, as faixas, né, aquele olhinho de gato que coloca na pista, quando você trafega numa rodovia à noite ou chuvosa, com um olhinho de gato, você sente uma outra sensação de segurança. Ô, Vitali, a gente tem mais um minutinho, dá tempo de mais uma perguntinha do Palumbo. Como faz para baratear o pedágio? Porque se a gente vai aqui para Santos, aqui, a gente paga R$ 35,30, salvo engano, vai e volta 70, 2 eixos, agora se for 4, 5, isso aí pode chegar a mais de 100 reais. E a segurança nas estradas também. A pessoa vai para o litoral, para a Baixada Santista aqui, e por vezes ela é roubada. Então, se tem pouca segurança, é um pedágio caro. As estradas são realmente excelentes, são boas aqui no estado de São Paulo, diferente de outros estados aí que não colocaram essas concessionárias e que eles trabalham ainda muito com emenda, né? Emenda parlamentar, que isso aí gera corrupção. Mas como a gente faz para baratear? Porque eu acho que a maior preocupação do usuário é essa, baratear o serviço. Eu acho que nós tivemos uma fase, quando começou o pedagiamento de rodovias no Brasil, onde havia uma desconfiança. Por que eu vou pagar o pedágio se eu já pago meus impostos? Mas aos poucos isso foi sendo vencido. E hoje a população compreende o benefício da rodovia pedagiada. Porque ela é uma rodovia mais segura, ela é uma rodovia mais fluida, ela é uma rodovia que realmente entrega os benefícios para a sociedade. Agora, o preço do pedágio nada mais é do que uma conta de quanto investimento vai ser feito, dividido ao longo do tempo. Então, se você tem muito investimento para fazer, fatalmente esse pedágio acaba sendo um pouco mais alto. E conforme a gente vai avançando para estruturar concessões em rodovias mais no interior, onde o fluxo de carros é menor, aí você tem menos gente pagando. Acaba que a consequência é que o pedágio acaba sendo um pouquinho mais caro. Aí você soma com isso. Vocês falaram agora há pouco que conflito Ucrânia-Rússia, esses conflitos mundiais, traz um pouco de pressão inflacionária. Isso também acaba sendo uma contribuição para que o pedágio fique um pouco mais elevado. Mas ao longo dos anos nós vamos melhorando as condições contratuais. Os contratos agora nós estamos lançando. Sim. Nós tivemos leilão na semana passada, né, Nelsinho? Um leilão muito positivo, porque nós retomamos a concorrência nos leilões. Desde 2018 não tínhamos 4 concorrentes em um leilão. Nós tivemos 2 novos players participando desse leilão. E isso vem por quê? Porque o contrato está sendo mais bem desenhado, o compartilhamento de risco mais coerente e as ferramentas para que todo esse processo de custo, acidentes e benefícios socioambientais sejam endereçados dentro dos nossos contratos. E eu acho que essa maturidade que nós vamos chegando vai trazer os benefícios que são realmente esperados. O Free Flow, como eu disse, que é o pagamento eletrônico, tem o potencial de reduzir bastante. Não tem que pagar o salário do funcionário que fica lá na cancela. É tudo automatizado, né? Tem isso aí também. É o carro forte. Pois é. Ô, Vitali, eu quero te agradecer demais. Conversamos aqui no Morning Show dessa segunda-feira com o nosso querido Rafael Vitali, que é diretor-geral da ANTT, Agência Nacional dos Transportes Terrestres. Tem feito esse trabalho aí no Brasil todo para baratear
o pedágio, para modernizar, para levar segurança para as estradas também, seja em relação aos acidentes, seja em relação aos crimes. Um belíssimo trabalho que você tem feito já há tanto tempo e tem mais 2 anos pela frente, é isso? Assim, na verdade eu tenho mais 1 ano, em fevereiro de 25 acaba esse meu mandato na NTT, como diretor-geral da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Entretanto, eu sou servidor público de carreira, analista de infraestrutura, então o tema infraestrutura vai estar sempre na pauta aí do dia. Eu acho que é um tema partidário, é um tema que traz benefícios para toda a população. Sim. E a gente tendo técnicos especializados para cuidar desse assunto, desse setor no governo federal, com certeza nós vamos ter um Brasil melhor ao longo dos anos. Certamente. E a gente espera você de volta aqui no Morning Show e um dia mais tranquilo, viu? É um prazer, sempre um prazer. Obrigado. Um abraço para você. Agora